É óbvio que a debilidade dos partidos comunistas e de suas direções não caiu do céu, mas é um produto de tudo que ocorreu na Europa. Diante da maturidade que possuem hoje as condições revolucionárias objetivas, os partidos revolucionários poderiam, evidentemente, desenvolver-se em um ritmo rápido se houvesse uma direção internacional que agisse corretamente, acelerando o processo de sua maturação em vez de retardá-lo. Sem uma compreensão ampla, geral e dialética da época atual como uma época de mudanças bruscas, não é possível educar corretamente os jovens partidos, dirigir judiciosamente a luta de classes do ponto de vista estratégico, combinar com a extradição os procedimentos táticos e, sobretudo, mudar de armas a cada nova situação. Quem escreve estas linhas é Leon Trotsky e o Congresso era a Internacional Comunista. Este livro é um ótimo exemplar para desmistificar um pouco a ideia de que o combate entre Lenin, Stalin e Trotsky, e principalmente apenas Stalin e Trotsky, era um conflito simplesmente e puramente pelo poder. Isto é, aquela briga narcisista por quem herdaria o trono do antigo político. Quem afirma isso, além de ter um grande desconhecimento histórico, também não conhece o contexto profundo da década de 20 na então União Soviética. Um dos maiores exemplos disso é a Organização Internacional Amigos pela União Soviética, criada na década de 1920. Composta por personalidades, a criação dessa organização não tinha muito a razão de existir. Nos tempos de Stalin, a Internacional Comunista, que anteriormente sobre Lenin era um partido internacional, agora se transformava numa excrescência, num apêndice da própria política internacional de um país, e não uma organização revolucionária. Ou seja, para Stalin, a União Soviética seria salva pela amizade entre os povos e os seus governos mais aliados à União Soviética, e não pela Revolução Socialista Mundial. O que fazia com que seus partidos internacionais, como o PCB brasileiro, por exemplo, se tornassem um apêndice diplomático de um país, a Rússia, e não partidos com independência, com táticas, estratégias e pensamentos próprios. Por isso, esse livro merece muito ser lido para que essas concepções equivocadas sobre o momento não sejam assimiladas. E também porque traz casos muito específicos que a maioria da militância e do pessoal não conhece. Como é o exemplo do caso de Smolensk. Em 1928, a imprensa soviética noticiou a descoberta de casos de corrupção que evidenciavam as contradições de uma classe capitalista que surgia graças à NEP, a nova política econômica, e a degeneração burocrática dos apparatchik, isto é, dos membros de médio e baixo escalão do então Partido Comunista da União Soviética. Há um determinado momento que Trotsky se refere ao bolchevique georgiano Vissarion Lominadze, que a sua visão política se opunha completamente contra Marx, blocando com Stalin. Lominadze foi enviado para o trágico episódio da Revolução Chinesa, a menos conhecida, e não aquela de Mao Tse-tung, mas a de 1927, em que a Internacional Comunista fez praticamente tudo errado. O georgiano jurou no 15º Congresso do PUX que a insurreição em Cantão era necessária. Ninguém objetou. Já no 6º Congresso, Lominadze reconheceu que a insurreição não era um triunfo, mas o final de um ciclo de fracassos. Isso demonstrava como a direção da Internacional Comunista se tornava cada vez mais oscilante e burocratizada, e também muito perdida. Mas Lominadze, que é um pequeno fragmento em toda essa história, que é o stalinismo, foi jogado para a Geórgia em 1930, por entrar em atrito com seu líder. Lominadze se suicidaria em 1935, se atirando na frente de um carro. E na sua última carta ele tinha apenas um desejo, que a sua mulher ganhasse uma renda financeira do Estado para que pudesse sobreviver não mais às suas custas, já que estaria morto. Obviamente, alguns anos depois disso, Stalin cortaria o auxílio. Por suas brigas com a direção stalinista, Lominadze morreria com o taxativo e vergonhoso estigma de terrorista, xenovievista e trotskista. Outro caso semelhante é o de Lenster, que trabalhou no início da década de 1920 editando alguns livros de Trotsky. O mesmo salienta que Lenster, que sempre foi um centrista pacifista, não se juntou com os bolcheviques em 17 e acusou a Revolução de Outubro, claro, de antidemocrática. No entanto, se tornou um dos dirigentes da Internacional Comunista a lutar contra o trotskismo. Segundo Trotsky, antes de morrer, Lenin desconfiava das intenções desse sujeito pelo seu passado intimamente reformista. Mas a principal questão no livro não é somente as questões de tática e estratégia, também é da Revolução Chinesa, que eu já citei, de 1927. Trotsky era um dos poucos no partido, então, que achavam um absurdo que o Partido Comunista Chinês, o PCCH, se aliasse ao Kuomintang, que era então o partido burguês, o grande partido burguês que dominava o país. Esse partido, nesse momento, era comandado por ninguém menos, ninguém mais do que Chiang Kai-shek, que foi considerado por Stalin como um grande aliado, mas que em 1927 e durante toda a década de 30 expulsaria e assassinaria os comunistas,
que seriam levados então para o campo, onde assumiria a figura de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek só viria a ser derrotado pela pressão que o campesinato faria no pós-Segunda Guerra, quando Trotsky já havia sido assassinado e a direção stalinista tomaria o poder então com Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek então vai se exilar em Taiwan, onde vai ser o presidente de forma bastante ditatorial até 1975, quando morre e assume então seu filho. Para se desviar de seus erros, e depois do massacre dos comunistas em Xangai, a Internacional Comunista precisa impressionar e funda o então Comitê Soviético de Cantão. Mal armados, tanto no sentido de armas quanto no sentido de tática, os comunistas, despreparados, são esmagados de novo. O que leva à ira de Trotsky e que cunha o livro como o organizador de derrotas. Ou o outro, explicando a Internacional Comunista depois de Lenin, ou seja, já não tinha mais nada a ver com o que tinha sido no tempo leninista. Agora, ela assumia contornos stalinistas. Uma das maiores críticas dos stalinistas é que a queda da União Soviética em 1991 seria resultado da desestalinização colocada por Nikita Khrushchev em 1956. Mas a exemplo do comunista armênio Anastas Mikoyan, muitos que apoiaram, muitos anos depois, Nikita Khrushchev na sua desestalinização e no seu degelo, na verdade eram burocratas que apoiaram Stalin contra Trotsky. O que demonstra, mais uma vez, que esses burocratas não eram guiados por grandes palavras ou grandes ideias de amor, apenas por cargos burocráticos. Ainda sobre a China, nesse livro, o Trotsky comenta que a disciplina para a política é tão necessária como o sal para os alimentos. Só que, nesse momento, o sal tinha sido trocado pela própria comida, e não se poderia comer apenas sal. Na visão dele, a Internacional Comunista estava errando ao entender que a China ela só poderia assumir a Revolução Socialista depois que passasse por todo o capitalismo. Entrava aqui então a história, que inclusive vai ser a história do PCB aqui no Brasil, de que se precisaria de etapas para chegar até o comunismo. Então se o país ele é atrasado, ele precisa passar primeiro por o capitalismo. O que não faz sentido, porque a própria Revolução Leninista, a própria Revolução de Outubro que a população trabalhadora fez, não poderia acontecer na Rússia. Ou seja, era contraditório à própria teoria do socialismo num só país, porque se está falando de um país, assim como a China naquele momento, não tinha passado por uma grande fase de capitalismo desenvolvido. Bem, o que muitos de nós sabemos é que Stalin não queria a tomada do poder em outubro de 1917. Muitos sabemos, mas algo que inclusive eu mesmo não sabia, até ler esse livro, é uma carta de Stalin a Zinoviev, datada de 7 de agosto de 1923, dizendo: na minha opinião, devemos deter os alemães e não estimulá-los, ao que entendia como um processo de conter a Revolução Alemã de 1923. Incrível! E ao final do livro, o Trotsky explicita como uma grande personalidade pode fazer diferença no campo político, e de que o marxismo é uma ferramenta que entende isso. Isto é, como por muitas vezes a força de uma só pessoa pode influenciar grandes contextos. Mas também pode ocorrer o contrário. O Trotsky dizia que pessoas muito brilhantes tentaram manter a Revolução Socialista, mas pessoas muito mais incapazes do que estas, muito menos brilhantes, poderiam estragá-la. Ou, como afirmava o Marx, cada época da sociedade e da história precisa de seus grandes homens, e caso ela não a encontre, elas inventa. Marx aqui se referia ao Napoleão III, ao estúpido Napoleão III, e em seu A Luta de Classes na França. Trotsky, no entanto, se refere a outro estúpido, Stalin. De novo, por vezes, algo conquistado por pessoas muito brilhantes pode ser perdido por pessoas muito incapazes. Esse é certamente um ensinamento político muito importante. A Terceira Internacional, a demonstração de que Trotsky estava certo, foi encerrada em 1943. E a União Soviética cai então meia década depois, demonstrando toda a sua putrefação política. Fica então a dica do grande organizador de derrotas.